aí, meu aluno, minha aluna, tudo bem com vocês? Olha só, para quem não me conhece, meu nome é Heitor. Seja muito bem-vindo ao canal do EJA Cursos Online. O que eu quero apresentar aqui para vocês hoje é mais uma aula free daquelas que a gente disponibiliza aqui no canal, tá bom? A gente está acessível ali no site, é o www.ejacursosonline.com.br. E hoje é uma aula free aqui sobre um tema que muita gente pede, que é o tema de redação. Filho, deixa eu te falar, aula free aqui, a gente tem meia hora para fazer, máximo, tá? É difícil fazer uma aula free sobre redação. Eu não vou te ensinar a escrever como um Pasquale da vida uma redação. Mas eu vou te dar alguns toques bem legais para que você, dentro daquilo que você precisa, se você assistiu essa aula, porque você precisa saber escrever alguma coisa dessa área. E eu vou te dar alguns toques para você poder levar para a sua vida, tá bom? Essa é a minha função aqui hoje, tá? Bem rápido, vamos lá? Filho, a primeira coisa que eu quero que você entenda dentro de um processo de comunicação, quando a gente está falando com alguém, quando a gente está fazendo alguma coisa, a nossa função é comunicar, certo? Ela pode ser feita de várias formas. Ela pode ser feita através da fala. Eu, por exemplo, estou comunicando aqui com vocês. Pode ser através de gestos, pode ser através de, sei lá, pombo, correio, sinal de fumaça e muitas outras coisas. O texto escrito, tá? O texto é mais uma dessas formas de comunicação. Só que é o seguinte, que você tem que entender é que o seu texto ele vai ser feito de acordo com aquilo que você precisa e também com aquilo que a outra pessoa vai estar ouvindo. Por exemplo, você ao falar com a sua mulher, namorada, esposa ou até amante, você vai falar de um jeito, certo? Quando você vai falar, por exemplo, com a sua mãe, você vai falar de uma outra forma, você vai escolher outras palavras, você vai dizer outras coisas. Por favor, fale de maneira diferente, né? Por exemplo, seu colega de trabalho vai falar de uma outra forma, de outro jeito. Por exemplo, até a postura que a gente tem, uma série de coisas, né? As palavras que a gente usa, a roupa que a gente usa, a gente faz escolhas determinadas. Filho, num texto escrito é a mesma coisa. Depende para aquilo que a gente quer fazer, depende qual a nossa intenção e aonde a gente está. E principalmente, filho, você, qual é o seu objetivo e a pessoa que está recebendo o seu texto, no caso, o texto escrito. Então, hoje, quando a gente vai tratar de redação, estou falando de um desses tipos de texto. Tá? E é um texto escrito, basicamente, que a gente vai falar hoje, tá? E a gente vai entrar agora nessa área. Filho, no Brasil, basicamente, quando a gente vai escrever algum texto, quando alguém te pergunta, escreva um texto com tantos caracteres ou até 25 linhas, geralmente eles vão sempre te pedir, ou numa prova, você é aluno, geralmente numa prova, se é aluno de concurso público, vão te pedir lá também outro tipo de prova, mas geralmente são textos muito parecidos nesse contexto aqui, ó. Geralmente eles vão te pedir um texto dissertativo, isso é um S, por incrível que pareça, dissertativo, dois S aqui, mas faz de conta que está escrito isso. Ou vai te pedir os textos, escreva, eu já vi isso, tá? Poesia, muita escola gosta, não sei porquê, o aluno nunca escreve uma poesia, chega no ensino médio, o cara é obrigado a escrever uma poesia, pronto. Ou então, por fim, um texto narrativo, tá? Geralmente são esses três tipos de texto. Narrativo. Sabe o que você pensa, toda vez que a gente falar um texto narrativo? Eu vou te falar, pensa na Branca de Neve. Era uma vez na Floresta Encantada. Pronto, esse é um texto narrativo, tá? O que você imagina? Aquele livrinho, começando com aqueles desenhos, aquele era uma vez com aquele E, tudo enfeitado. Pronto, é uma história que vai ser narrada. Lembra daquelas histórias quando sua mãe ou seu pai lia pra você, quando você era bebê? Então, pois é, claro que você não lembra, você era bebê. Mas olha só, o texto narrativo é basicamente isso, tá? É aquele 2 pontos, travessão, tem a fala do personagem, né? A Branca de Neve chega para os anões, fala, o que é isto? Você vai agora morar aqui. Então, basicamente é isso. É uma história, né? Nada a ver esse diálogo que eu falei aqui. Então é o seguinte, o texto narrativo vai contar uma história, 2 pontos, travessão, tem toda uma série de critérios. É a historinha da criança, tá? Esse é o texto narrativo. Outra vez, tá? Tenho 30 minutos, gente, por favor. 30 minutos. Esse é o texto narrativo. Gente, poesia. O amor é fogo que a arte se vê, feliz que nossa se sente, completamente descontente. Sabe aquelas coisas que a gente aprende na escola, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão? Então, isso é a poesia, tá? Que tem aqueles formatos, aqueles versinhos, geralmente o número de sílabas de cada verso
ou de cada estrofe, vai estar tudo contado, às vezes sim, às vezes não, depende. Mas pronto, poesia já tem outro objetivo, tá? Heitor, tem o mesmo objetivo todas? Claro que não, filho. Narrativo vai te contar, narrar uma história que aconteceu, tá? É um objetivo diferente. Já a poesia não, vai querer, tem toda aquela coisa do sentimento, tá? É aquela frescurite toda. Heitor, o que sobrou? Sobrou o texto dissertativo. Toda vez que eu vou falar, escreva um texto dissertativo, o cara já fica com interrogação porque não faz ideia o que é um texto dissertativo. É o que sobrou, tá? Você vai desenvolver dissertativo, você vai desenvolver sobre um tema, sobre uma determinada área. Deixa eu falar, há várias formas de fazer um texto dissertativo, tá? Mas todos eu vou falar basicamente o que é importante para você não fazer figura feia quando você for escrever um texto desse, tá bom? Vamos lá? Filho, é o seguinte, geralmente no texto dissertativo depende muito para quem você está fazendo e qual é o seu objetivo com ele, tá? Basicamente, pense o seguinte, se você vai fazer um texto dissertativo porque na faculdade estão te pedindo, ou porque na escola estão te pedindo, ou porque você vai fazer algum concurso público, ou qualquer coisa assim, tá? Geralmente vem uma folha de proposta, que geralmente 90% das pessoas pulam esse negócio, mas é aí que mora o perigo, que vem geralmente um texto sobre um tema estranho e às vezes vem até imagem, lembra disso? E aqui vem a sua folha de resposta, tá? Algumas considerações que eu quero fazer para vocês. Primeira coisa, que todo mundo pergunta, Heitor, num texto dissertativo tem que pôr título? Primeiro ponto, você vai ler aqui na folha de proposta. Se pedir, tem que estar escrito, escreva um título, aí você vai pôr um título. Filho, geralmente não vem escrito, tá? Antigamente se pedia muito. E aí você, se não vier pedido, você não coloca na sua folha de resposta, tá? Então a primeira coisa é do título que eu quero te falar. Segundo ponto, Heitor, eu tenho que fazer o rascunho? Filho, sempre rascunhou. Heitor, rascunhou. Filho, é o seguinte, mesmo que você escreva bem pra caramba, mesmo que você domine a língua portuguesa, saiba todas as regras de gramática, que nem o erro que eu fiz agora, você também vai errar, não juro que não foi proposital. Você erra, é normal errar, só que geralmente se você erra aqui, eles vão descontar. Então o que acontece? Pega sempre, ou eles te dão, ou senão você vai ter acesso a uma folha de rascunho. Filho, gaste tempo com a folha de rascunho, é sempre essencial o rascunho você fazer, tá? Porque na hora de passar, você já vai ter visto, relido várias vezes antes de você fazer isso, tá? Segunda coisa, terceiro ponto, a questão da leitura. Filho, você só vai saber o que você tem que fazer se você souber o que está pedindo. Caso contrário, não adianta. Então assim, você vai ter que ler. Eu, quando faço um texto dissertativo, eu faço da seguinte maneira, eu vou mostrar aqui para vocês. Em primeiro lugar, eu leio a questão da proposta. Dentro dessa questão da proposta, eu costumo escrever o que ele está falando naquela proposta, tá? Então, geralmente você tem que ler a proposta e falar, se eu tivesse que falar, eu faço isso, tá? Se eu tivesse que falar 2 ou 3 palavras sobre o que está na proposta, resumindo, só 2 ou 3 palavras, você escreve, lê a proposta, escreve aqui 2 ou 3 palavras que resumissem a proposta do texto que estão apresentando, tá? Então esse é o primeiro ponto que você vai fazer. Isso vai te ajudar a definir o tema do seu texto. Isso vai te ajudar futuramente. Então faça isso que eu estou te falando. Quarto ponto que eu quero dizer, a questão da estrutura. Quarto ponto, estrutura. Heitor, o que é estrutura? Filho, presta atenção. Teu texto tem que estar ornado, tem que estar bonitinho. Não pode ser uma coisa muito feia. Então, como é que é isso, Heitor? Primeiro lugar, a questão quando você for escrever. Heitor, essa pergunta todo mundo faz, né? Um parágrafo. Começa, sempre vai dar um espaço na primeira linha e vai começar a escrever. Vai começar a escrever, vai embora. Filho, você não pode passar a linha. Eu vou escrever mais um pouquinho. Não, isso é horrível. Então, como é que você faz quando você acaba? Por exemplo, você está escrevendo lá, cursos, acabou o paracur, põe o traço e termina a sílaba na outra linha, na linha de baixo. Heitor, eu posso aqui a qualquer letra? Não, a letra que acaba a sílaba, tá? Isso é importante dizer. Segundo ponto, questão do espaço. Primeira linha você tem que deixar espaço. Na segunda já não, você não pode começar aqui como muita gente faz. Filho, você começa lá, tá? E vai embora.
Quantas linhas? Eita, puxa, depende muito. Mas eu vou te falar uma coisa, em média, de 4 a 6 linhas, tá? Por parágrafo. É isso que você tem que saber, 4 a 6 linhas por parágrafo. É a média, tá? Por que não muito curto? Porque não dá para desenvolver. Por que não muito longo? Porque o texto fica longo, você não consegue, se atrapalha na leitura, fica chato, tá? E aí não dá certo, tá? Então, entre 4 a 6 linhas e geralmente isso, tá? O que é importante? Todos terem entre 4 a 6, tá? Isso é uma coisa que vai sempre diferenciar aqui para você, tá? Então, quantos parágrafos? Vamos ver? Filho, geralmente é o seguinte, tá? Que você vai ter que fazer. São 5 parágrafos. Então, sempre parágrafo 5. 5 parágrafos sempre, geralmente sim, tá? Heitor, mas eu não sei escrever. Calma, você tem que ir por partes. Primeira coisa, o primeiro parágrafo. A gente vai fazer uma coisa chamada introdução. O segundo, o terceiro e o quarto, você vai fazer uma coisa chamada argumentação. E o quinto parágrafo, você vai fazer uma coisa chamada conclusão. Filho, eu tenho meia hora, tá? O que eu quero que você faça isso? Introdução. Entenda isso. Introdução. Você vai introduzir o tema, tá? Então você vai falar a educação de adultos no Brasil, ou então você vai ter gente que começa, né? No Brasil contemporâneo, pode começar? Claro que pode, não tem problema nenhum, tá? Aprende, por exemplo, com o Evandro, que a gente pode fazer e dá certo, tá? Então você vai prestar prova da Polícia Federal, faça isso. No Brasil contemporâneo, né? E começa, e vai embora. A história é feia, todo mundo faz, dane-se. Você tem que fazer estrutura, tá? É o que está padronizado. Então você vai apresentar o tema, tá? Hoje em dia, a educação de adultos no Brasil, ela é vista de uma maneira que não é valorizada pela nossa sociedade, como podemos ver nos programas políticos e nas ONGs que desviam dinheiro à beça sobre esse tema. Por exemplo, tá? Esse seria o tema da introdução. Eu expliquei quais são os partidos, como eles fazem, por que as ONGs não expliquei nada, não desenvolvi, eu só apresentei. E aí você vai fazer no primeiro parágrafo da introdução, 4 a 6 linhas, beleza, tranquilo, só isso. No parágrafo 2, 3 e no 4, você vai fazer a argumentação. O que é isso? Você vai escolher, você vai ter que defender a ideia que você pôs na introdução. Então, no parágrafo 2, você vai colocar um ponto do porquê aquilo que você está defendendo. Por exemplo, em primeiro lugar, podemos ver que uma ONG X ganhou 20 milhões de reais e não alfabetizou ninguém, não fez trabalho nenhum, mas como seu fundador, por exemplo, é de um partido político, eles ganham muito dinheiro à custa dos impostos dos outros. Eu apresentei um. No outro parágrafo, por exemplo, no terceiro, você vai argumentar outra coisa, já não pode falar sobre aquele tema. Você ainda está dentro da área, mas você vai argumentar com outra coisa, com outra questão. Por exemplo, você vai falar dos partidos políticos. Como vimos nas eleições presidenciais, nenhum dos partidos, nem Aécio Neves, nem Marina Silva, nem Dilma Rousseff, apresentaram propostas na área da educação de jovens e adultos. E isso demonstra que eles não estão nem aí para o adulto analfabeto. Pronto, isso é uma outra argumentação. Outro parágrafo, no quarto parágrafo, você vai já usar um outro. Tá vendo que tá tudo dentro da área da Universo da Educação de Jovens e Adultos? Beleza. Só que cada um eu justifico de uma forma diferente, tá? Então isso você vai fazer. Pô, Heitor, e na conclusão? Conclusão, você vai dar uma resumida. Então você vai falar, como, e você vai, ó, isso que é o pulo do gato, como diz o Rezende. Olha só, na introdução você tem que o quê? Na conclusão você tem que o quê? Remeter ao que você falou. Como vimos durante o texto, podemos concluir que realmente a educação, que eu falei lá atrás, lembra? A educação de jovens e adultos, ela não é valorizada. E aí depende aí do seu texto, mas você pode dar aquela terminada, aquela coisa mais... Mas esperamos que um dia a educação seja valorizada em nosso país e as coisas possam vir a mudar. Olha que bonitinho. Geralmente é um final assim. Mas tenta fugir dessas coisas meio clichê, tá? Porque já tá tão repetitivo que tá ficando chato. Tá? E geralmente essa é a ideia do texto. Filho, só para encerrar, mais uma coisa que eu quero falar para vocês.
como é que a gente começa o parágrafo? Essa é sempre a dúvida. Ah, Heitor, eu não consigo começar. Filho, é o seguinte, você quer começar, por exemplo, a introdução? Você pode começar com uma coisa geral, não há problema. Geralmente as pessoas começam, atualmente no Brasil, pode ser? Pode. Posso escrever, por exemplo, no Brasil, é o que todo mundo faz, né? No Brasil contemporâneo. Pode? Pode. E vai embora. E continua o texto. Os parágrafos 2, 3, 4, que são argumentação, como é que você vai fazer? Olha só, começa assim, olha, em primeiro lugar, e você vai desenvolver o texto. Acabou o parágrafo, o próximo. Posteriormente, e vai continuar. Você percebe uma coisa? Todos eles estão continuando alguma coisa, tá? Nenhum nega o outro. Por exemplo, cuidado com a palavra contudo. Muita gente gosta de começar para contudo. Filho, se você começar com contudo, sabe o que acontece? Se você começa o parágrafo com contudo, você está negando o que veio antes do parágrafo anterior. Então, toma cuidado, tá? Outra ideia. Ainda é possível, eu quando tenho que fazer a argumentação, eu começo os três sempre assim. Já é tão automático, eu sempre começo. Em primeiro lugar, posteriormente, ainda é possível. Você vê que uma ideia continua a ideia da outra e da sequência. Isso a gente faz o quê? Por que a gente começa com essas palavras? Porque ela liga o seu texto, não fica uma coisa desconexa. Uma coisa tem que estar ligada à outra, tá? Então, por isso que a gente começa dessa forma, tá? Então, você apresenta a ideia no Brasil contemporâneo. Depois, em primeiro lugar, você vai começar a desenvolver o que você apresentou na introdução. No outro parágrafo, posteriormente, você está continuando a ideia, tá? Então, essas palavrinhas, essas expressões servem para fazer essas ligações. Ainda é possível, você está ligando. E aí, quer concluir? Último parágrafo? Bota lá, conclui se quer e vai embora. Pronto, 5 parágrafos automáticos. Heitor, não decoro. Decora aqui, ó. Epa, pronto. Em primeiro lugar, posteriormente, ainda é possível. Epa, tá bom? Decora assim e você faz o seu texto. Última coisa que eu quero falar para você é o seguinte. É a questão da intensidade do argumento. Geralmente, há argumentos melhores e outros mais ou menos, não é verdade? Por exemplo, aqueles exemplos que eu usei. O da ONG talvez seja bem forte, o do presidente um pouquinho menos. Então, o que eu costumo fazer isso, mas cada um tem a sua ideia. Eu começo sempre no segundo parágrafo, o meu piorzinho, argumento mais fraco. Depois, esse aqui é o médio, é o mais ou menos, né? E esse aqui, o último, eu gosto de último parágrafo, no quarto parágrafo que tem a argumentação, eu costumo usar o argumento mais forte que eu tenho. Para o cara que está lendo, veja, quem está lendo não me conhece. Então o cara que está lendo já vai ficar mais atento. Ele encerra o texto em alta. Geralmente a nota assim, ela fica um pouco maior. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido isso, tá? Cuidado também com a repetição, por isso que é importante. Acabou o seu texto, lê de novo, tá? Para evitar repetições, tá? Usa seus sinônimos, lembra? Palavras sinônimas que são iguais, mas podem ser escritas de outra forma. Então, usa essas palavras, tá? Tenta não repetir palavra. Isso vai deixar seu texto mais claro, tá bom? Gente, foi essa a nossa aula free de redação. 30 minutos foi que deu para falar rapidamente sobre a área. Espero que vocês tenham gostado. Ajudou alguma coisa, né? Acho que sim, tá? Boa sorte nos seus textos, boa sorte, até a próxima. A gente já se vê em outras aulas, tá? Acesse o nosso site, www.ejacursoonline.com.br. Bem-vindo, vem aqui mudar a sua vida. Tchau!